Olá, bom, hoje a gente vai mergulhar numa análise, bem provocadora sobre o nosso futuro próximo. Mais especificamente, o ano de 2026, com base nas ideias de Chase Hughes. A premissa central é, assim, fascinante. E se o futuro não for um caos aleatório, mas sim um sistema global sob pressão, se comportando de maneiras bem previsíveis? Nosso objetivo aqui é destrinchar os 8 pontos de pressão que a fonte identifica. Não como uma profecia, claro, mas como uma análise de como a tecnologia e a natureza humana reagem quando certas condições são aplicadas. Quase um experimento de física, só que em escala global. Exato. A ideia é que, ao entendermos essa física, social e tecnológica, os eventos que parecem aleatórios, desconexos, uma crise econômica aqui, uma nova tecnologia ali, eles começam a fazer sentido. Viram expressões de uma mesma condição, deixam de ser ruído e se tornam um sinal, sabe? Vamos ver como esses pontos se conectam. Certo. O primeiro ponto que a análise traz é o que chama de geopolítica de fricção. A sugestão é que o grande conflito geopolítico do nosso tempo, principalmente com a China, não vai parecer uma guerra tradicional. Vai ser algo muito mais sutil. Mas o que isso significa na prática? Não é só a ausência de tanque na rua, né? Definitivamente não. O conceito de fricção é a chave aqui. Fricção. Isso. Pensa assim, não é um ataque direto, mas é como, sei lá, areia nas engrenagens da máquina de um adversário. Imagina um cenário, um componente eletrônico crucial para a indústria de um país que sempre chegava em 2 semanas. Agora, de repente, leva 3 meses. E a justificativa é problemas logísticos inesperados. Não é um bloqueio, não é uma sanção declarada, é só fricção. Entendi. É uma morte por 1000 cortes. Pequenas inconveniências que, quando você soma tudo, criam um problema gigantesco. Exatamente. Agora multiplica esse exemplo por 100, em vários setores. Atrasos em remessas, restrições de energia sem muita explicação, pressão cambial, sutil, pequenas mas constantes, interrupções cibernéticas. Cada evento isoladamente pode ser negado, pode ser minimizado, mas o conjunto cria um estresse de fundo contínuo, uma instabilidade que força o outro lado a se adaptar a um novo normal. Um normal mais lento, mais caro, mais difícil. O objetivo não é destruir, é desgastar e controlar. Perfeito. Ela entra num território muito mais pessoal e, para mim, bem mais assustador. O segundo ponto: o fim da exclusividade criativa. A afirmação é que a IA vai substituir uma porcentagem enorme de artistas, músicos, escritores. Tá, mas peraí. Isso me parece um pouco um exagero, não? A gente está falando de, sei lá, ilustrador de marketing ou de romancistas, compositores também? A análise sugere que essa distinção vai se tornar irrelevante. A questão não é se a IA pode escrever um romance tão bom quanto humano. A questão é que ela pode gerar 1000 romances bons o suficiente no tempo que um humano leva para escrever um capítulo. A tecnologia torna a criatividade, a ilustração, a música, o vídeo algo absurdamente barato, instantâneo e, ponto crucial, infinitamente complacente. O IA não tem ego, sabe? Não discute direção criativa, não se cansa, e isso mexe com uma coisa muito profunda. Por décadas a gente ouviu que, trabalhos manuais seriam automatizados, mas a criatividade era o nosso último refúgio, a expressão única da alma humana. Se isso também vira um produto de máquina, o que acontece com o nosso senso de propósito? Acontece um vácuo de identidade, em escala massiva. A arte, para muita gente, não é só um trabalho, é uma forma de se entender no mundo. Quando essa ferramenta se torna comum, automatizada, ela perde aquele status especial. A sensação de que qualquer um pode fazer isso com um clique esvazia o significado por trás do esforço. Entendi. E esse vácuo é o terreno perfeito para o próximo ponto. Faz todo sentido. Se a sua paixão vira uma commodity, se o seu diferencial humano já não é mais tão diferente assim,
Isso deve gerar um sentimento de isolamento muito profundo. E parece que a análise conecta justamente esse vácuo a um problema que a gente já está vendo em todo lugar, a epidemia de solidão. Sim, e a fonte argumenta que a raiz dessa solidão não é só a falta de contato, mas a qualidade desse contato. É a tal fricção nas interações humanas. Hoje, cada conversa parece ter um peso maior. A política se infiltra em tudo, uma palavra mal colocada pode gerar um conflito enorme, o medo do cancelamento, do julgamento, é constante. O custo social para ser autêntico e vulnerável aumentou demais. Exatamente. E aí as pessoas se retraem. Fica mais seguro ter conversas superficiais ou simplesmente não ter conversa nenhuma. Pois é. O que leva a menos amizades profundas e a um oceano de interações rasas, seguras. Mas aqui está uma consequência mais importante que a análise aponta. A solidão não apenas entristece as pessoas, ela as torna hipersugestionáveis. Hipersugestionáveis? Isso. Num estado de isolamento emocional, a necessidade de pertencer, de ter uma direção, torna qualquer narrativa externa coesa muito mais poderosa. Uma pessoa solitária está procurando um roteiro, e o mundo está cheio de gente querendo oferecer um. O que é uma transição assustadoramente perfeita para o quarto ponto. A IA se tornando a principal interface para a saúde mental. A previsão é que, já em 2026, mais pessoas vão desabafar sobre a vida com uma IA do que com um terapeuta humano. E veja como tudo se amarra. O sistema cria um problema, a fricção social que gera solidão, e depois oferece uma solução de baixa fricção. Uma IA está sempre disponível, 24/7, é mais barata, às vezes até de graça. Ela ouve sem interromper, não te julga pelos seus pensamentos mais sombrios, não fica cansada. Não olhe o celular enquanto você fala. Exato. Para alguém que já se sente esgotado pela complexidade das relações humanas, isso não é só atraente, é um alívio imenso. É um alívio, claro, mas a que custo, né? Porque a fonte levanta umas questões éticas, assim, gigantescas. Quem é o dono desses dados? Nossos medos mais íntimos, nossas fantasias. Tudo isso entregue a uma corporação. E quem programa os algoritmos que decidem qual conselho é apropriado? Exato. E a linha mais perigosa de todas, quando a orientação vira influência. Quando a IA para de só ouvir e começa a guiar ativamente o comportamento de quem a usa. Parece mais um band-aid do que uma cura. Você tocou no ponto central. E essa ideia de um band-aid tecnológico para um problema humano profundo nos leva direto à morte da autenticidade. Com a IA se tornando onipresente, teremos uma explosão de conteúdo sintético. Não só imagens, mas vídeos, áudios, documentos, relatos de eventos inteiros que simplesmente nunca aconteceram. E a previsão é que o volume vai ser tão grande que a nossa capacidade de distinguir o real do falso vai simplesmente entrar em colapso. É pior do que isso. O comportamento humano se adapta. Quando qualquer coisa pode ser falsificada, tudo pode ser negado. Um vídeo comprometedor de uma figura pública é IA. Um áudio vazado com uma confissão é um deepfake. O ônus da prova se inverte completamente. Hoje você precisa provar que algo é falso. Nesse cenário futuro, a tarefa quase impossível vai ser provar que algo é real. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, se vazar um vídeo polêmico de um político, a reação padrão não vai ser mais "será que isso é verdade?" E sim, isso aí provavelmente é um deepfake. Isso muda as regras do jogo da realidade. Muda tudo. E quando as pessoas não conseguem mais confiar nos próprios olhos e ouvidos, elas não viram detetives super céticos. Isso é exaustivo. Elas se apegam a algo mais fácil, mais reconfortante. A autoridade da sua tribo. Elas param de perguntar o que é verdade e passam a perguntar no que o meu grupo acredita. A realidade vira uma escolha de lealdade. Se a desconfiança é a nova regra e a lealdade à tribo é a única bússola, imagino que a interação com outras tribos se torne ainda mais desgastante. O que me leva ao sexto ponto, que prevê um evento que vai incentivar o isolamento, mas de uma forma diferente. Sim, e essa é a grande virada. Não será um isolamento forçado, obrigatório, como vimos em crises passadas. A análise prevê que ele vai ser apresentado como uma opção sensata.
até mesmo virtuosa. Mas as pessoas não detestaram o isolamento na pandemia? Por que alguém escolheria isso de novo, voluntariamente? Porque a percepção vai ser outra. Essa é a chave. As pessoas não vão se sentir empurradas para o isolamento. Elas vão sentir alívio. Depois de anos navegando na fricção social, no caos da autenticidade, na polarização, a ideia de se afastar de tudo isso vai parecer uma permissão para fazer algo que, no fundo, elas já queriam. Entendi. Vai ser enquadrado como uma escolha inteligente para o bem-estar mental, para a segurança, para a produtividade. E, claro, vai ter um nome novo, uma marca nova, algo que não soe negativo como a palavra isolamento. Parece que tudo está se tornando mais sutil, né? Menos direto. Primeiro a fricção geopolítica em vez de guerra, agora um isolamento voluntário em vez de imposto. E isso parece se conectar com o 7º ponto sobre como as operações de influência, as tais PSYOPs, também vão mudar. Exatamente. A previsão é que a influência direta vai se tornar mais óbvia. As pessoas vão começar a dizer com mais frequência: isso parece encenado, essa reação não parece orgânica, isso é armação. A mão do manipulador vai ficar mais visível. Isso. E quando as pessoas percebem que estão sendo manipuladas, elas se tornam resistentes, certo? Sim, a manipulação direta. E é por isso que a influência se adapta. Ela se desloca da mensagem para o ambiente. Em vez de tentar te convencer sobre o que pensar, os sistemas passam a moldar o que está disponível para se pensar. A pergunta não é mais como te convenço de X, é como eu estruturo o seu mundo para que X seja a conclusão mais provável. Quer dizer, o que aparece no topo do feed, o que é suprimido ou desmonetizado. O que é considerado normal ou aceitável de se dizer em voz alta no trabalho ou entre amigos. A influência deixa de ser um panfleto e vira, sei lá, o próprio ar que a gente respira. Perfeito. É a normalização da influência. E num mundo assim, onde a criatividade foi automatizada, a realidade é questionável, a conexão humana é superficial e a própria influência é invisível, a gente chega na resposta humana final prevista no 8º ponto. A busca desesperada pelo humano através dos psicodélicos. Que se tornariam mais populares como uma forma de reparar o significado. Pense nisso como uma consequência direta de todo o resto. Quando as narrativas externas perdem a credibilidade e a identidade individual é erodida, para onde as pessoas se voltam? Para dentro. Para dentro. Elas procuram algo que possa resetar perspectiva, que possa reconectá-las com o sentimento de propósito ou, mais fundamentalmente, com a sensação de serem reais num mundo que parece sintético. A pergunta motriz muda, então. Deixa de ser como posso ter mais sucesso ou como posso ser mais produtivo. E passa a ser, segundo essa análise, algo como eu posso me sentir humano de novo. Uau! Os psicodélicos que por milênios foram ferramentas para exploração espiritual ressurgem num contexto de crise de significado. Viram uma ferramenta para tentar encontrar uma verdade interna quando a verdade externa se dissolveu. Certo. Geopolítica de fricção, fim da criatividade, solidão, terapia com IA, morte da autenticidade, isolamento voluntário, influência ambiental e, finalmente, psicodélicos. Quando a gente lista tudo assim, parece um futuro sombrio e caótico. Mas a grande sacada da fonte é que isso não é caos. De forma alguma. A tese central é que estes não são 8 eventos separados. São 8 sintomas da mesma condição. Um sistema sob enorme pressão se ajustando da maneira mais eficiente e previsível possível. Para que tudo isso aconteça, não é preciso um comitê secreto planejando tudo numa sala escura. Bastam 2 coisas: incentivos e a natureza humana. É uma cascata de reações. A instabilidade geopolítica incentiva a fricção. A tecnologia, que barateia a criação, incentiva a automação da arte. A fadiga social incentiva o isolamento. Cada passo é uma resposta lógica ao anterior. Isso nos leva à ferramenta mental mais importante que a fonte oferece: aprender a diferenciar o que parece uma solução do que é, na verdade, um ajuste. Um ajuste, como o band-aid que eu mencionei antes. Exatamente. Um ajuste, olha só,
é o que alivia a pressão do sistema, Uhum. mas sem resolver a causa raiz do problema. A terapia com IA é um ajuste para a solidão. Ela gerencia o sintoma, mas não reconstrói a comunidade. Certo. O isolamento voluntário é um ajuste para a fadiga social. Ele evita o conflito, mas não resolve a polarização que o causa. Acreditar na narrativa da sua tribo é um ajuste para o caos informacional. Oferece certeza, mas não busca verdade. Então a chave é começar a olhar para os desenvolvimentos ao nosso redor e perguntar: isso está realmente resolvendo o problema ou está só tornando o problema mais administrável para nós e mais funcional para o sistema? Essa é a pergunta. Quando você começa a ver esses padrões, o futuro deixa de ser um turbilhão avassalador de eventos aleatórios. Ele se torna um conjunto de mecanismos que você pode entender. E quando você entende, você pode navegar de forma muito mais consciente. E a reflexão que fica é: ao observarmos os acontecimentos ao nosso redor, no nosso dia a dia, que outros ajustes sistêmicos podemos começar a identificar que se disfarçam de soluções para os problemas que eles mesmos ajudam a criar. Ficamos por aqui, até a próxima.